assentados como estamos, eu quero ler para você duas porções da palavra. Você pode abrir, acompanhar. Os versos principais eu vou colocar na tela para você poder me acompanhar nessa palavra. Um título grande: Maria importantíssima. Eu vou explicar isso. Graça imprescindível. Não dá para ficar sem graça. Aliás, a nossa equipe de louvor, obrigado pelo louvor tão abençoado que nós tivemos. Temos sempre, mas hoje estava assim, uma unção extraordinária, né? Então, a tua graça me basta. Ao final dessa mensagem, gostaria que nós cantássemos outra vez. Mas o primeiro texto vem de João 2, de 1 a 11. Assentados como estamos. Olha a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gostaria de te ressaltar apenas 3 versos aqui desse texto de João, capítulo 2. E que você que esteve conosco na semana passada vai se lembrar. Essa foi a palavra da semana passada. Se você não teve o privilégio de estar conosco, nem ainda acessou o nosso canal no YouTube, CCP Sermons, o título é Socorro na Hora Certa. Eu encorajo, entre, se inscreva ali naquele canal, e sempre você vai ter acesso às palavras dessa igreja. Mas um dos pontos que foi feito na semana passada foi o seguinte: todos nós temos que ter uma Maria em nossa vida. Importantíssimo. Sem uma Maria em nossas vidas, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, e não vamos ter quem nos levante. Você pode ir lá em Eclesiastes capítulo 4, fala 2 melhor que 1. Se um cair, o outro levanta. Se um é assaltado, a batalha contra ele, 2 podem resistir. Esse é o princípio. Por que Maria nesse caso? Olha comigo, quantas pessoas estavam naquele casamento? Nós não sabemos quantas pessoas numericamente, mas com certeza eram muitas. Só de ver a quantidade de água transformada em vinho, né? Quantos litros foram transformados? Muita gente estava naquele casamento. Agora, a segunda pergunta que eu faria para você é o seguinte: quantos se deram conta de que o vinho havia acabado? Eu vou especular também que muitos, se não todos, talvez muitos até reclamaram. Não tem mais. Olha que planejamento tão pobre dessa gente. Convida e depois não tem o que oferecer. Agora, quantos foram até Jesus pedir ajuda pelo problema que viram? Uma. Só uma pessoa. Só uma pessoa que viu. Muitos viram, mas só uma pessoa foi lá e disse: Senhor Jesus, hoje nós falaríamos, né? Porque Maria indo até Jesus mostra o canal, o processo. Ou seja, quando Marias em nossa vida veem que algo não está bom conosco, que a alegria foi roubada, uma circunstância talvez por nós criada, talvez nos imposta,
Mas Maria é aquele ser, aquele indivíduo, aquela criatura que está ao nosso redor e vê que a alegria foi roubada, vê que a alegria fugiu e se recusa a ficar em silêncio. Mas também Maria é aquele tipo de pessoa que sabe, eu não tenho resposta. Quando falei do Jeremy, esse menino, da família, eu não os conheço. Graças a Deus pela família Pereira que tem podido ser usado por Deus e Deus possa usar mais ainda, como Moisés orou, para abrir um espaço. Mas ambos, crianças e pais, não têm o que fazer. Mas eles sabem aonde ir. Ir a Jesus, falar com Ele. Hoje nós em oração, Senhor, meu amigo está sofrendo. Senhor, meu irmão está com uma dificuldade. Senhor, talvez Ele mesmo criou, mas talvez, Senhor, aconteceu com Ele. Intervindo, intercedendo, recusando-se a ver e não fazer nada e andar como se nada tivesse acontecido. Ela fez isso. Mas a pessoa que reconhece, eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Tenho batido muito nesta tecla. Muito. Você não pode andar sozinho. Pequenos grupos, grupos de célula, é muito mais que um programa. É um plano de Deus. Jesus o instituiu, Jesus o criou. Ele demonstrou, explicou. Ele andou com eles. Ensinou-os a que fizessem o mesmo. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Porque nós não vamos poder ver, nós não vamos poder testemunhar, nós não vamos poder observar, se dar conta de que o vinho acabou na vida de alguém, se não estivermos andando juntos. E nós não podemos todos andar juntos. Somos limitados. Mas cada um de nós precisa, como a Maria. Eu creio que é bem importante reforçar e voltar. Maria na nossa vida, importantíssimo. Muito importante. Moral, esse primeiro ponto. Você que é seguidor de Jesus, não foi salvo para andar sozinho. Você precisa ter umas, sei que no português não está certo, Marias, plural, várias ao seu redor, ao seu lado, sempre. Ouça esse apelo, considere, fala com os irmãos, ore ao Senhor, veja a geografia, mas não ande sozinho. Para a glória do Senhor, mas para o seu benefício, principalmente, em nome do Senhor Jesus. Quero dar uma virada. Porque alguns falam assim, pastor, eu já estou fazendo isso. O senhor está dizendo para nós que as pessoas que andam com Marias ao seu lado não têm problemas? Obviamente que não. O segundo texto que me veio ao coração, o Senhor colocou aí, é porque como pastor, como conhecendo a maioria de vocês, eu sei das lutas, sei dos desafios. O Senhor colocou no meu coração um texto, talvez familiar para alguns, talvez não, mas 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. De novo, eu vou colocar os textos principais. Aqui você viu Maria, o vinho acabou. Ela vai a Jesus. Ela recebe o não como resposta. Ela não aceitou o não, ela continuou apertando. Maria não desiste, até ver uma resposta do Senhor. Ela leva as pessoas a seguir no que Jesus fala. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O apóstolo Paulo. Para impedir que eu me exaltasse, ele disse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse, minha graça te basta, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Contexto. Se você lê o capítulo do início, versículo de
21 à frente, você vai ver que o Paulo começa dizendo, né, dizendo assim, há 14 anos, ele vai falar de uma experiência que ele teve profunda. Ele fala, eu não sei se eu estava no físico, se eu estava no espiritual, algo extraordinário aconteceu comigo. Paulo é modesto, ele não fala que foi ele, mas você entende na linguagem que ele está se referindo a ele mesmo. Mas ele diz assim, conheço um indivíduo que, como ele disse, não sei se no físico ou espiritualmente, foi transportado ao terceiro céu. A ideia da época e até o dia de hoje, primeiro céu, esse céu que nós vemos com as nuvens, onde os pássaros estão aí voando. Segundo céu, aquele céu mais distante, onde as estrelas e constelações podem ser observadas. Terceiro céu, na linguagem bíblica, é o lugar comumente referido como habitação de Deus. Aliás, palavras como terceiro céu e paraíso equivalentes. Paraíso como sendo aquele lugar, referindo-se ao céu outra vez, lugar onde Deus habita. Adão e Eva estavam onde Deus habita. O pecado separou-os. Então ele disse, eu fui elevado. E ele entra logo dizendo no versículo 1 que eu li para nós, versículo 7, eu vou colocar aqui na tela para nós, versículo 7 diz o seguinte, a experiência foi tão tremenda, que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Uma pausa. Ele menciona 14 anos. Me impactou profundamente que por 14 anos, Paulo foi um missionário às nações, viajou de um lugar incansavelmente para outro, sempre pregando. Nenhuma vez ele mencionou isso. Ele fez questão de dizer bem claro, eu só tenho uma palavra, que é Cristo e Cristo crucificado. Não é que a revelação e a experiência não foram importantes, mas na mente dele é o seguinte, isso é experiência minha, que Deus me outorgou, ela é válida, mas eu não posso basear a minha pregação nas experiências que eu passei, mas no fato de que Cristo veio a esse mundo e deu sua vida por mim. Isso me tocou. Ele não está descartando experiências, mas nossa pregação não é baseada na experiência, ela é baseada na palavra de Deus. Então, por 14 anos, ele não comentou isso. Agora, um contexto, havia necessidade dele apresentar essa palavra a eles. Mas que lições nós temos aqui? Se em João nós aprendemos que eu não posso andar só, eu preciso de uma Maria ao meu lado, aqui nesse texto nós vamos ver que nós precisamos da graça de Deus. Graça de Deus é imprescindível. Por quê? Como o caso de Paulo, nós vamos ver alguém que fez tudo certo. Na sua conversão para frente, ele é totalmente entregue, dependente de Deus. Andou pelos caminhos de Deus, não andou sozinho, rodeado de pessoas idôneas, como ele fala, dos seus Timóteos, dos seus Titos, e outros que estavam ao seu redor, que ele treinou e preparou. Nunca sozinho, mas ainda assim está nos passando a informação de que ele passou por situações muito difíceis, muito difíceis. Então, ele está dizendo, me foi dado essa experiência por causa da grandeza dessas revelações. E ele vai dizer para nós, no restante do versículo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Pausa. Talvez você vai estar cheio de perguntas. Pergunte mais tarde, mande um e-mail, um text message, nós podemos conversar mais. Esse espinho na carne, eu preciso lhe dizer que existem correntes. Vou mencionar apenas duas. Entre os estudiosos, que espinho na carne foi esse que ele mencionava? Alguns que eu creio que estão muito enganados, que falam o fato de que ele não tinha uma esposa. Então era o sofrimento de um solteiro. Eu não vou nem trabalhar com isso, não. É ruim andar sozinho, mas eu não creio que ele estava falando isso, né? O Senhor tem planos para todos. Ele fala bem claro que foi um dom de Deus o celibato. Então essa não é. Mas uma outra que por muitos anos eu advoguei, eu estava mais inclinado, é o fato que dizia que ele tinha um problema físico, enfermidade. E porque em Gálatas ele menciona que eu sei que vocês, se pudessem, me dariam os seus próprios olhos. Ele está indicando que era a sua aparência nos seus olhos, alguma enfermidade havia tão séria, que as pessoas ficavam assim, olhando e ouvindo, mas dava asco, ou dava rejeição, e as pessoas queriam ajudá-lo. E talvez fosse isso. Também o fato de que ele
não podia escrever as suas cartas, porque ele tinha um problema de visão, e ele fala isso para nós, dizendo o seguinte: alguém escrevia, no final ele assinava com letras grandes. Você vai vê-lo dizer o seguinte: olha como eu assino meu nome com letras tão grandes. Okay? Alguns sugerem que eram por conta dos olhos. Mas estava meditando nesse texto e falando, e eu creio que o Senhor colocou algo diferente em mim. Porque olha só, foi-me dado um espinho na carne. E logo em seguida ele começa a definir. Pensa, isso é uma possibilidade, irmãos. Okay? Logo em seguida ele começa a definir esse espinho. Ele diz, um mensageiro de Satanás. Se você olhar no original, essa palavra mensageiro é anjo. Só que não é anjo do céu, um anjo do inferno. Olha só. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás. E qual o propósito desse anjo? Para me atormentar. Para me atormentar. Uau. Como é isso possível, pastor? O que Deus está fazendo com esse moço? Olha só o próximo verso. Esse é o versículo de número 9. Olha o próximo verso. Ele reconhece que Deus deu esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. Olha o próximo verso. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Ele não mencionou olhos nem doença física. Fraquezas geral. Nos insultos. Estão comigo? Insultos. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Segura firme aí. Só para não deixar dúvida. O que ele mencionou? Fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias. Você quer mais detalhes? Leia em casa. Mesma carta, 2 Coríntios, final do capítulo anterior, capítulo 11, a partir do versículo 23. Ouçam apenas, diz assim: são eles servos de Cristo? O Paulo estava se referindo ao fato de que a sua autoridade estava sendo questionada. Profetas falsos, líderes falsos estavam se levantando, e a maneira deles poderem ter acesso à igreja, sabe como era? Eles tinham que destruir a reputação de Paulo. Enquanto a igreja respeitasse e ouvisse o Paulo, eles não iam ouvir os falsos profetas. Então eles atacam a pessoa de Paulo, seu ministério, insinuações, murmurações, coisas que não podem ser provadas. Por isso ele está escrevendo isso. Então a resposta dele: são eles servos de Cristo, esses falsos? Ele fala assim: estou fora de mim para falar dessa forma. Mas ele diz, deixa eu colocar isso claro, eu ainda mais, trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado mais vezes do que esses falsos profetas. Fui assaltado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Ouça com atenção, que esse homem de Deus, que não andou só, com Jesus rodeado de Marias, que fez tudo de acordo com a palavra de Deus. Olha só o seu trajeto, olha só o que esse mensageiro de Satanás conseguiu trazer. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos não-judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Quer mais? Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem é que está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Você notou? Captou a vida desse irmão?
servo de Deus fiel, rodeado de Marias. E ainda assim, olha o trajeto que ele está passando. Qual é o ponto? Eu gostaria de poder lhe dizer que você e eu, no momento que nós abraçamos o Senhor Jesus, estamos isentos dessas circunstâncias. Eu não posso especular qual é a razão. No caso específico de Paulo, era um mensageiro de Satanás. Eram tão grandes as revelações que o Senhor permitiu, deu autorização para que Satanás criasse essas circunstâncias. Mas é incrível que um homem tão poderosamente usado, quantas frentes de hostilidade, de adversidade que ele enfrentou. Mas eu creio que esse relato, essa vida estão aqui, não é para mostrar que Paulo era um super-homem, é para mostrar que a mesma força, o mesmo poder que o capacitou a permanecer fiel, também está disponível para nós. Por quê? Qual foram os passos que o Paulo usou para lidar com essas questões todas? Como é que ele lidou com a perseguição interior e exterior? Obviamente, ele tomou passos, ele não ficou parado. Certamente compartilhou com seus companheiros. Nós vemos nas cartas isso, quando ele compartilha o seu coração. Mas eu creio que ele começou por algo que nós todos temos que começar. Irmão, está sofrendo? Está passando por adversidades, sendo maltratado, injustamente, sofrendo circunstâncias que sejam, angústias, insultos, o que for, perseguições. Olha o que ele diz. Por onde a gente começa? Indo ao Senhor. A Maria nos ajuda a fazer isso. Ora conosco. Mas qual seria? Por 3 vezes roguei ao Senhor. Aliás, eu digo assim, ore, e ore, e ore. Só pare de orar quando o Senhor disser não. Ou alguma outra resposta. Enquanto você não ouvir do Senhor, ore. Está preocupado com o seu lar? Ore. Você está preocupado com o seu casamento? Ore. Você está preocupado com o seu filho? Ore. Está preocupado com a sua filha? Ore. Está preocupado com o seu trabalho? Ore. E ore, e ore. Há um cântico que nós cantávamos muito na quinta-feira. Eu não preciso cantar, mas eu me lembro da irmã da Morena, Adriana, cantava quase que toda quinta-feira, vocês vão se lembrar. Ele falava assim, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar do sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então, louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa? Louve. Teu louvor invade o céu. E o resto da música você sabe bem, não é isso? Você notou? Esse é o primeiro. Ore. Ore. Coloque o Senhor. Não desista. Maria não, do seu lado, a Maria, falando daquele irmão ou irmã com quem se comprometeu com a sua vida. E você pode ser uma Maria na vida de alguém. Da mesma maneira. Não desista. Mas comece orando, e orando, e orando. Mas prepare-se para a resposta. Porque a resposta do Senhor não foi retirar aquele espinho na carne, né? Mas Ele me disse, por alguma razão eu não coloquei, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pausa outra vez. Graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, né, para que ninguém se glorie. Então isso lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Tudo bem. Então nós sabemos claramente que para sermos salvos é uma dádiva de Deus. É graça. Não somos salvos por desempenho. Não somos salvos por merecimento. Infelizmente, muitos de nós paramos aí. Salvo pela graça, agora eu estou por conta. Agora eu vou ter que pagar o preço. Alguns falam assim, eu tenho que pagar o preço em oração. Agora é por minha conta. Deus já fez a parte dele, pagou meus pecados, me levou para o céu, agora a luta é minha. Eu queria que você soubesse que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse Efésios 2 fala que somos salvos pela graça. Lá em Tito, em casa, capítulo 3, versículos 3 a 7, você vê que graça de Deus é aquela graça, que o poder que nos permite santificação. Nós vamos chegar a Jesus do jeito que estamos, mas começa a haver uma transformação.
O Espírito de Deus vem com essa graça, esse poder de Cristo. E o próprio Paulo fala assim para nós, né? Esse poder de Cristo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça para o que der e vier. Ou seja, ele vai dar força. E foi essa graça que deu ao Paulo a possibilidade dele fazer. Esse poder extraordinário. A graça de Deus que vem com poder sobre a vida dele. Vai fazer isso. Então, se ele começou orando, logo em seguida, ele agora reage a essa palavra do Senhor, que a minha graça te basta dessa maneira. Uma decisão com duas partes, que eu creio que você e eu precisamos tomar. A primeira decisão é o seguinte: por isso, por amor de Cristo, aliás, essa é a segunda, perdão, gente, que eu não perdi o texto, né? Versículo de número 9 na sua Bíblia. Portanto, eu me gloriarei muito mais ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que eu aprendo aqui? Primeira decisão que ele faz. Eu me gloriarei, ainda mais alegremente. Eu creio que o Paulo está falando para nós o seguinte: irmãos, não negue o óbvio. Não seja mentiroso quando perguntarem: e aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Não precisa dizer, está bem, nós estamos na luta. Se for uma pessoa de confiança, descreva a luta. Mas o Paulo fala: portanto, uma decisão, eu me gloriarei. Nós precisamos, com todas as forças, deixar de lado a murmuração, a lamúria, o lamento. Compartilhar com aqueles ao nosso redor de confiança. Mas o Paulo fala: eu decidi me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, angústias, insultos, necessidades, perseguições. Como o Tiago falou, né? Considerai como motivo de muita alegria passados por várias tribulações. Só a graça de Deus para poder ter essa atitude. Como o cântico, eu vou andando, sofrendo, mas louvando ao Senhor. Logo em seguida ele fala essa segunda parte da decisão. Por isso, portanto, me gloriarei ainda mais alegremente. E logo em seguida, por amor de Cristo, regozijo-me. Qual a diferença de gloriar mais alegremente? Gloriar que você está celebrando. Senhor, eu sou digno de estar sofrendo. Não estou entendendo, mas Senhor, o Senhor está permitindo isso. Ele está dizendo agora: eu vou me regozijar. Meu coração vai estar celebrando a presença do Senhor comigo. Regozijo-me nas fraquezas, no insulto, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse regozijo é dizer e olhar para os problemas como oportunidades para que o poder de Cristo e essa graça imprescindível se manifeste na minha vida. Ainda no versículo 9, que eu não tenho na tela, ele diz o seguinte: para que o poder de Cristo se repouse em mim. E agora nesse versículo número 10, pois quando sou fraco é que sou forte. Uma dependência na graça de Deus para fazer isso. Ou como eu gostaria que cada um de vocês pudesse só andar, vamos falar a expressão, no mar de rosas. Tudo vento em polpa, tudo bem, saudáveis, famílias, tudo bem, tranquilos. Por isso o Senhor precisa que nós andemos com alguém do nosso lado para compartilhar. Mas o Senhor está dizendo também, mesmo com toda essa caminhada, vão haver momentos que só a minha graça vai te bastar. Você, mensageiro de Satanás ou não, se o Senhor ouvir a minha oração, nenhum de vocês, nenhum de nós vai ser vítima dessa questão. Fortaleças no Senhor, porque a sua graça te basta. Deixa eu me concluir. Eu sei que nós vimos várias partes da Bíblia. Há um próximo texto que está em Hebreus, talvez conhecidos, né? Nós Hebreus capítulo 4 diz assim, versículo 16. Ouça: assim, aproximemo-nos
no trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, ao experimentar essas agruras da vida, ao experimentar os insultos, necessidades, angústias, perseguições, o Senhor nos convida, decida, corra ao Senhor na oração, decida alegrar-se nele, decida em confiança dele, regozijar-se, sabendo que mesmo nessas adversidades, em momentos difíceis, ele nunca o abandonará, nunca o deixará. Mas, finalmente, com intrepidez, aproxime-se do trono da graça, com toda a confiança, para receber misericórdia. E ora a palavra de novo, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça que nos leva à salvação, perdão dos pecados. Graça que nos leva no processo de santificação. Graças que nos ajuda a vencer as tribulações que ainda nos assolaram. Vamos orar? Senhor, oro, Pai, que se for possível, Deus, afasta de nós toda trama, toda perseguição, toda angústia, toda necessidade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazê-lo. Senhor, seja a Tua vontade feita em nossa vida. Pai, se assolados, ó Deus, por necessidades, insultos, perseguições, sofrimento, Deus, nós aqui, Pai, declaramos a Tua graça nos basta, Senhor. Tua presença é suficiente, Senhor. Em Ti iremos descansar. Em Ti somente, Deus. Senhor, com confiança, nos aproximamos do trono da graça. Nos entregamos ao Senhor em confiança. Em nome de Jesus.